Ney Franco, Arthur Moraes, Rádio Super. Vou usar aqui alguns adjetivos para pegar a sua avaliação. Mas além da atitude, da disposição, da entrega, o que mais você poderia destacar desse Cruzeiro de hoje na vitória sobre a Ponte Preta? Ufa, o torcedor e vocês mais aliviados depois dessa lavada de alma. Que comece, então, uma nova história, Ney Franco. Pois é, Arthur. Primeiramente, eu acho que a gente foi... Acho não, né? Tenho certeza. Nós fomos merecedores da vitória, né? E, mais importante, a forma como a gente conseguiu essa vitória, né? Nós pegamos, depois do jogo terminado, o placar de 3-0, o jogo ele era um jogo muito preocupante por vários motivos, né? Pelo nosso posicionamento na tabela, pela pressão emocional e principalmente pelo adversário, né? Nós enfrentamos a Ponte Preta, que iniciou, né, a rodada em segundo colocado, com um ataque mais positivo da competição, e a gente trabalhou, né? Além de trabalharmos a nossa equipe de posse de bola, como atuar ofensivamente, a gente fez um trabalho de ajuste de marcação. Então, hoje, assim, foi não vou falar com uma apresentação perfeita, mas foi uma apresentação que a gente comemora a vitória, comemora os 3 pontos e, principalmente, a forma como a gente conseguiu esses 3 pontos, né? Sem nenhum sinão, né? Embora teve alguns momentos do jogo, e eu falei isso com os jogadores, né? A gente fez os 30 minutos iniciais muito bom, fizemos 2 gols, criamos oportunidades, mas fechamos no finalzinho ali do primeiro tempo, com a Ponte Preta começou a entrar na nossa defesa. O início do segundo tempo também, a Ponte Preta começou a fazer um jogo mais equilibrado, mas depois a equipe se ajustou de novo, né? E dentro de campo, começamos a criar as oportunidades de gols, né? E em relação aos gols, a forma como a gente construiu esses gols também, é o que eu falei durante a semana, né? Na minha opinião, a gente vinha de um jogo diante do Avaí, onde a gente criou situações de gols e a gente não teve a capacidade de chegar e finalizar. Hoje foi tudo perfeito, a gente jogou bem, defensivamente, ofensivamente, nas bolas paradas, um gol coroado, principalmente o terceiro do Manuel, pelo trabalho de ontem à tarde, muita bola cruzada e o Manuel chegando bem nessa bola. No jogo contra o Avaí teve a oportunidade, a bola dele não entrou. Então foi um jogo que a gente comemora muito a maneira como a gente venceu. Adroaldo Leal, Rádio 98 FM. Boa noite, Ney Franco. Ney Franco, no jogo passado eu havia te questionado em relação ao Cruzeiro, que ficava com a bola, não sabia o que fazer com essa bola, e o adversário ia lá e matava o jogo. Hoje a gente viu uma partida totalmente diferente do seu time, do Cruzeiro. O Cruzeiro teve a posse de bola e soube muito bem o que fazer com a bola e aproveitou as chances, claro, perdeu alguns gols, mas aproveitou a chance e conseguiu uma vitória muito importante. Queria saber de você a respeito disso, dessa evolução, se isso é o que você quer para esse time aí nessa sequência, e que você falasse a respeito aí dessa evolução, que hoje o time mostrou uma segurança que não vinha mostrando nos outros jogos. Esse é o meu 4º jogo, né? O meu primeiro jogo foi contra o Vitória e nós ganhamos, e a gente teve uma semana de trabalho, ganhamos de 1-0. Depois fizemos um jogo fora de casa, onde a gente teve desatenção nas bolas paradas e a gente pagou caro por isso. Eu queria voltar no jogo contra o Avaí. Eu fiz um comparativo em termos de números entre o jogo do Avaí contra o Vitória, e na nossa avaliação, pelos números, a gente fez um jogo melhor contra o Avaí do que contra o Vitória. Só que contra o Vitória a gente ganhou o jogo, que é o mais importante, lógico, é o mais importante, mas se vocês deram o luxo de voltar e rever os 2 jogos, né, vocês vão perceber que no jogo contra o Vitória, o Fábio teve que fazer 3 defesas, né, no jogo, né? A gente criou gols no finalzinho do segundo tempo, mas e tivemos a competência para fazer um gol contra o Regis. E o jogo contra o Avaí, na minha opinião, foi um jogo até mais seguro diante do Vitória. A gente teve mais posse de bola, a gente frequentou mais o ataque ofensivo. O que faltou no jogo contra o Avaí é o que a gente fez hoje.
é a capacidade, a tranquilidade para chegar no terço final do jogo, fazer a jogada certa, as escolhas certas, e nesse jogo a gente conseguiu fazer 3 gols, como a gente poderia ter feito diante do Avaí, que foi no nosso gol apenas uma vez, uma vez apenas no nosso gol, e teve a capacidade de fazer o gol. Então, eu acho que a nossa equipe ela vem evoluindo. Jogamos de uma forma melhor, jogamos bem diante do Vitória, conseguimos uma vitória. E agora, falando dos 3 jogos dentro de casa, eu acho que depois a gente jogou melhor contra o Avaí, mas infelizmente a gente não ganhou o jogo. E hoje a gente deu, né, um passo à frente nessa vitória. Além de jogar bem, a gente conseguiu aí fazer os 3 gols, né? E na prática aconteceu o que eu falei com vocês na teoria e cobrei dos jogadores, que a gente, na hora que a gente achasse esse caminho do gol, com mais infiltrações, um capricho melhor na bola parada, né? Então hoje, né, a gente conseguiu traduzir em gols as oportunidades que a gente fez. Isso mostra que a equipe deu uma evoluída na parte ofensiva. Ney Franco, Samuel Venâncio da Rádio Itatiaia. Entre várias coisas positivas que aconteceram na noite de hoje no Mineirão, me chamou a atenção a presença do Ramon ao lado do Manuel, muito firme ali na defesa. Isso já é aquela dor de cabeça boa que você vai ter, de repente pensando até em uma manutenção dele, porque trouxe uma segurança para o setor defensivo ali ao lado do Manuel e contra um time que está na parte de cima da tabela. Sem dúvida. O sistema defensivo nosso fez um jogo muito bem posicionado hoje, né? E com a proteção do Henrique ali, né? O Henrique ficou um tempo sem jogar, né? Trabalhou na semana passada, a gente fez um trabalho mais na parte física com ele, e essa semana a gente entrou no trabalho com bola. Então ele deu uma proteção ali, né? O Ramon, o Henrique, a própria entrada do Sassá, que aperta a marcação lá na frente, e que isso acaba tendo um reflexo aqui no sistema defensivo, porque o sistema defensivo fica mais protegido. Mas o Ramon, né, já tinha entrado no jogo contra o Avaí muito bem, jogando na posição de volante, né? É um atleta que eu conheço desde as categorias de base do Vitória. Eu trabalhei no Vitória em 2014. Esse jogador é da base, ele tem uma formação jogando de volante, jogando também como zagueiro, e fez hoje, né, no coletivo um jogo seguro, e individualmente, na parte individual, ele foi muito bem, né? Então é mais uma opção que a gente tem no elenco, né, para os próximos jogos, né? Então mostrou aí, né, não só para o torcedor, mas mostrou também para a comissão técnica e para o treinador que a gente tem um jogador para nos atender dentro da competição. Lembrando que a gente não monta uma equipe competitiva apenas analisando os 11 jogadores titulares. Então, a gente tem que aos poucos ir construindo essa equipe. A gente já falou isso com os atletas, e nós temos falado isso com vocês também. Foi legal hoje a gente terminar o jogo com alguns jogadores abaixo de 21 anos, né? Hoje entrou o Caio, né, que estava jogando nos juniores. Finalizamos o jogo com o Maurício, que tem menos de 21 anos. Finalizamos o jogo com o Rafael, com menos de 21 anos, jogador novo. Finalizamos o jogo com o Matheus, com jogador novo, com o Jadson, jogador novo, juntos com jogadores experientes, como o Fábio, o Daniel, o Manuel, o Ramon. Então, aos poucos, a gente vai construir essa equipe, estamos construindo essa equipe dentro da realidade de um clube que não tem condições de inscrever jogadores dentro da competição, e em alguns momentos a gente toma algumas decisões, né, que fica difícil da gente explicar, né, para o nosso torcedor, porque a gente não tem tempo, nós estamos num momento muito difícil dentro do Cruzeiro, num momento de construção, e essa construção passa por a utilização de jogadores de base, e passa também pelo posicionamento dos jogadores mais velhos para dar uma sustentação, e a gente conseguiu fazer isso muito bem hoje na prática. Oi, Ney, aqui é o Vinícius Nicoletti, Fox Sports. 2 perguntinhas rápidas. Uma sobre o Sassá, o que você achou da atuação dele retornando à equipe, se deu mais movimentação para o ataque. A outra sobre a Vitória. Não foi só a vitória mais expressiva na Série B, como em toda a temporada. Você acha que é uma vitória que muda o ânimo da time, pode ser o marco da tão esperada arrancada?
Obrigado, abraço. Abraço, Vinícius. Bom, em relação ao Sassá, poderia ter coroado a atuação do Sassá as duas oportunidades de gols que ele teve, né? Numa bola que a gente fez uma marcação alta, roubamos a bola, fizemos o adversário errar e o Sassá chegou na cara do gol, não entrou, e depois também um cruzamento que ele entrou na área, mas ele estava ali próximo de um zagueiro, né? Mas, como eu falei anteriormente, é um jogador que, embora ele seja da parte ofensiva, ele dentro de campo, ele auxilia muito, né, a tirar a qualidade da saída de bola do adversário, porque ele marca forte, ele tromba no zagueiro, ele toma pancada, ele dá pancada, logicamente, dentro da... Então é um jogador que ele não deixa os zagueiros trabalhar com facilidade, ficar penteando a bola, e ele faz essa abafa, e a gente trabalhou isso muito, né? E ele teve uma boa reestreia com a camisa do Cruzeiro, e tenho certeza que é um jogador que vai nos ajudar muito dentro da Série B, né? E sobre a atuação, a vitória de 3-0, tomara que seja realmente uma vitória que nos coloque num outro rumo dentro do Campeonato Brasileiro, né? Então, o grande objetivo nosso é subir, e a gente traçou agora uma meta curta com os nossos atletas, que nesses 8 jogos finais, né, agora passam a ser 7 jogos, que a gente tem que terminar essa primeira fase do campeonato próximo do G4. Esse é o desafio, né? A gente tem que virar o turno com as equipes que estão na liderança, olhando no retrovisor, e eles têm, né, a gente tem que ter essa capacidade de aproximar, o pessoal vê o Cruzeiro chegando no retrovisor. Esse é o grande desafio, lembrando que a gente já tem um jogo dificílimo, né, em Cuiabá, onde todas as equipes, o Cuiabá está, além da qualidade técnica do adversário, né, o Cuiabá está liderando o campeonato, é uma cidade complicada para se jogar, todas as equipes que estão jogando lá estão tendo problemas, principalmente na parte física, em alguns momentos o dia a dia na cidade com a questão das queimadas, fumaça na cidade, existe um estudo se é interessante chegar muito antes do jogo ou se chegar realmente ali um dia antes do jogo à noite, para que você nem treine lá, para colocar o seu atleta um pouco exposto, né? Então a gente tem um grau de dificuldade para o próximo jogo, e acho que, na minha avaliação, esse é um jogo teste, né? Enfrentar o líder. Enfrentamos hoje o vice-líder, enfrentar o líder na próxima rodada e jogar com essa mesma competência que a gente jogou hoje, para a gente tentar somar aí, né, o sexto ponto, né, em 2 partidas, que vai nos colocar aos poucos numa condição melhor dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. Ney Franco, Sulimar, da Rádio Inconfidência. Em que pese este ter sido o segundo jogo do Campeonato Brasileiro que o Cruzeiro marcou 3 gols, o outro havia sido contra o Guarani, ainda chama a atenção o excesso de toques quando o Cruzeiro está na área de chute, próximo da grande área, e não executa esses chutes. É uma orientação sua, é uma decisão dos jogadores. Qual o motivo do Cruzeiro não chutar tanto a gol, tendo a oportunidade de fazê-los de fora da área, os gols dentro das partidas? Trabalho essa bola na entrada da área, e do outro lado tem uma defesa que faz os bloqueios, que o cara vai ameaçar um chute, tem um pé na frente, tem uma movimentação dos defensores, que não adianta o cara chutar, que vai bater no bloqueio e vai voltar. Então é tomada de decisão, mas hoje a gente fez muito bem isso, a gente fez 3 gols, em alguns momentos, né, estou me lembrando aqui de uma batida do Regis, que o goleiro fez uma defesa espetacular no segundo tempo, uma outra batida do Jadson, que passou próximo também, né? Então essa movimentação, o trabalho é chegar até ali e criar uma situação para chute a gol, mas em alguns momentos entra mais a qualidade do adversário, que consegue bloquear, e não adianta você chegar chutando por chutar sem trabalhar essa bola com qualidade. Boa noite, Ney, Samuel da Rádio 93. Ney, gostaria que você falasse o que aconteceu, o que foi primordial para o Cruzeiro sair com esses 3 pontos hoje. Você acha que o Cruzeiro teve uma postura diferente? Muitas das vezes a gente via
o Sassá mesmo, que fez a sua reestreia hoje muito bem, voltando para marcar, recompondo, o próprio Regis vindo recompor na marcação, você mesmo elogiava do lado de fora, falando que ele estava bem posicionado às vezes e cortando as bolas. O que você acha que foi importante para o Cruzeiro hoje sair com esses 3 pontos? O Cruzeiro teve uma postura diferente hoje dos jogos anteriores? Samuel, eu acho que primeiramente a semana de trabalho, não foi apenas um jogo. Muitas coisas que vocês viram aqui na prática hoje nos nossos jogos, a gente trabalhou muito durante a semana, né? A gente provocou erros de saída da bola do adversário. Eu me lembro que um dos gols que o Sassá perdeu foi a gente apertando a marcação, fazendo o adversário errar essa saída de bola. Em alguns momentos a gente trabalhou posse de bola com essa bola, saindo com essa bola com qualidade de passe lá atrás. Várias vezes você viu ali uma saída de bola com o Fábio posicionando, o Machado saindo com essa bola de dentro da área, já achando os melhores jogadores para a gente levar essa bola com qualidade até o ataque. A gente trabalhou muito a nossa equipe com posse de bola, porque a maioria das equipes que vem jogar aqui, eles trabalham com a marcação muito baixa. Então a gente fez um treinamento com muita posse de bola dentro da equipe do campo do adversário, com eles com as marcações todas atrás, a gente rodando essa bola e tentando achar, com 2 laterais que a gente forçou muito no treinamento e aconteceu hoje na prática. Nós temos 2 laterais com estilo diferente. Nós temos um lateral que é o Daniel, que ele procura mais o fundo, e temos o outro jovem talento do Cruzeiro que tem uma facilidade de entrar com essa bola pelo meio. E já o segundo gol que se origina dessa forma, né, foi o gol do próprio Matheus lá contra o CSA, e hoje, né, o segundo gol nosso também, essa passagem do Matheus pelo centro. Isso tudo muito bem trabalhado durante a semana, os detalhes de bola parada, defensivo, ofensivo. Defensivo, nós mudamos a forma de marcar, né? Quando eu cheguei aqui e no jogo contra o CSA, a equipe nossa tinha uma marcação por zona. Após aquele jogo, nós mudamos a forma de marcação, nós passamos a fazer uma marcação individual, né? Então a gente, né, nesses 2 jogos contra a Avaí, agora a gente sofreu menos em relação à bola parada. Trabalhamos muito a bola ofensiva, nós temos a equipe com um potencial enorme para fazer gols de bola parada, tanto de origem, de escanteio, como essas faltas laterais, né, com bons batedores e jogadores que atacam bem essa bola. E tem um pouco de tudo, dessa parte tática, da parte técnica e também da parte emocional. Eu bati muito em cima dos nossos jogadores, que a gente fez uma boa partida diante do Avaí, né? E o que só faltou, né, a bola entrar uma bola para a gente comemorar 3 gols, e a gente não poderia cometer o risco ou erro de ficar o tempo todo em cima do adversário aqui hoje e proporcionar apenas um contra-ataque, quando foi no último jogo que a gente tomou um gol, né, por não ter criado muitas oportunidades de gols. Então, nesse lado emocional, eu dei uma confiança aos nossos atletas, embora a equipe tenha sido muito criticado após o jogo contra o Avaí. Jogamos todo mundo para cima, a gente foi para campo trabalhar, traçamos metas também, mostrando números para os atletas em relação ao posicionamento que a gente quer chegar na tabela, e somado todos esses trabalhos técnico, tático, emocional, a gente viu, né, nesse jogo, a gente conseguiu transportar para o jogo, né, eu vou usar essa palavra porque eu usei no jogo passado, que no contra o Avaí a gente não conseguiu transferir para o jogo que a gente tinha treinado. Hoje a gente conseguiu, nós treinamos bem, transferimos para o jogo, né, e depois o jogo, né, que é o mais importante, a gente teve competência em todas essas áreas, técnico, tático, emocional, físico, para enfrentar essa grande equipe e conseguir essa vitória diante da Ponte Preta, que a gente sai aqui comemorando, que ela tem aspecto positivo na pontuação, mas também tem um impacto enorme no lado emocional do nosso trabalho. Ney Franco, boa noite. Rafael Arruda, do portal Super Esporte, Jornal Estado de Minas. Minha pergunta é direta, né? O Ayrton recebeu o 3º cartão amarelo na partida contra a Ponte Preta e você vai ter esse desfalque para o jogo contra o Cuiabá. Gostaria de saber quem está nos planos para ser titular. Caio Rosa, que entrou hoje, Wellington ou outro jogador? Muito obrigado. Rafael, eu vou ser direto também, cara. Eu não pensei nisso ainda. Para te confidenciar, eu saí do jogo, eu nem me lembrava, né, que o Ayrton tomou o 3º cartão amarelo.
né? Então, eu sei, eu posso te responder que eu não tenho nome aqui para definir quem entra jogando, mas eu tenho certeza que a gente vai achar no elenco um jogador com capacidade para entrar, fazer a função do Ayrton, talvez não com a mesma característica, mas que faça, né, o setor, né, com a característica diferente, mas eu tenho certeza que a gente vai achar um substituto à altura para que a gente possa fazer um jogo no mesmo nível que nós fizemos hoje diante da Ponte Preta. Lima, Rádio Minas. Ney, depois do Cruzeiro passar por alguns jogos de uma situação complicada, resultados negativos, agora fez uma partida brilhante com a Ponte Preta, ganhou, convenceu. Queria saber o tamanho dessa pressão que foi tirada hoje, diante dessa brilhante apresentação, e o que ela representa para a sequência em termos de tranquilidade, até porque você já joga final de semana contra o líder fora de casa. Tem um detalhe básico no futebol, né? Que não adianta você ter uma equipe boa, ser bem trabalhada, ter uma estrutura boa, se você não tiver uma equipe com autoconfiança, com autoestima alta, com personalidade, focada, concentrada. E a gente sabe que no futebol, em alguns momentos, você tem equipes com potencial enorme para conseguir títulos, conseguir classificação, e não consegue porque você não cria um ambiente favorável para o seu dia a dia de trabalho, né? E tem o principal fator, né, para gerar esse mecanismo de você ter um ambiente bom, gerar autoconfiança, são os resultados, né? Então eu acho que esse resultado, como eu falei anteriormente, além da pontuação, eu acho que ela vai trazer um reflexo direto, né, nesse lado emocional, né? Lembrando que é apenas uma vitória, né? Nós temos pela frente aí muitos jogos difíceis pela frente, e esse jogo passa a ser uma referência, né, da forma como a gente espera ver o Cruzeiro dentro da competição. Tomara que a gente tenha competência, eu como treinador, de montar equipes nesse perfil para os próximos jogos, que os nossos jogadores comprem a ideia e que eles consigam também, durante a partida, ter esse retorno técnico, físico, tático e também emocional de envolvimento. Boa noite, Ney Franco. Rafael Domingues, da TV Alterosa. Primeiro, parabéns pela vitória, mas eu gostaria de saber se o Caio Rosa terá uma sequência de jogos no time profissional e se você também dará oportunidades para o Vinícius Popó e para o Gui Mendes. Olha, eu tenho que explicar esse contexto todo. Nós temos um número de jogadores inscritos no Campeonato Brasileiro. Nós podemos inscrever 40 atletas, né? E nós temos 40 atletas inscritos, inclusive o Caio foi o último a preencher essa vaga. Agora, para a gente fazer alguma inscrição de atleta agora, a gente tem direito a 8 substituições. E a gente tem que usar essas 8 substituições com muito critério. Nós temos hoje aí 3 jogadores contratados para serem inscritos, né, para utilizar essa vaga. O Cruzeiro, eu estou no aguardo da resolução da punição da FIFA para que a gente possa inscrever esses 3 jogadores, né, que é o Giovani, o Matheus e um outro atleta que está chegando, que vai ser anunciado a qualquer momento para vocês aí. Tivemos o retorno do Zé Eduardo, que estava no América de Natal, que deve preencher, ou aliás, que já preencheu uma outra vaga, né? O Caio, quando eu cheguei aqui, é um jogador que estava nas categorias de base, mas eu peguei informação que ele já esteve treinando e ele não estava inscrito no Brasileiro, como o Popó também não está inscrito no Brasileiro, né? Me desculpa, o outro jogador, o Gui Mendes, também não está inscrito no Brasileiro. Então, hoje nós temos 40 vagas preenchidas, né? E para a gente inscrever um outro jogador, a gente tem por direito apenas troca de 8 atletas. Então, isso é matemático, a gente tem que saber como utilizar essa inscrição aí, né? Mas o certo é que hoje o Popó, ele não é um jogador inscrito no Campeonato Brasileiro, mas logicamente que a gente vai acompanhar, né, os jogos da série, da competição do Sub-20, e foi dessa forma, acompanhando 2 jogos, que a gente pediu, principalmente o Popó, para voltar e jogar, que a gente viu o rendimento, o desenvolvimento e o desempenho
do Caio nos 2 jogos que fez dentro do campeonato da Sub-20, onde é o nosso papel acompanhar, né? E a gente acompanhou principalmente o jogo que foi aqui em loco, né, com os 2 auxiliares meus, e depois o outro jogo pela TV, e ele mostrou ali que ele tinha um talento e a gente não teve dúvida, eu como treinador não tive dúvida nenhuma de pedir a inscrição do atleta e utilizá-lo hoje numa posição onde ele sabe atuar muito bem, que é aberto do lado esquerdo do campo. E pela idade dele, estreou bem, a gente soube o melhor momento também de lançá-lo, né? No momento que a gente estava ganhando o jogo, que a gente sabia que tinha um espaço naquele lado do campo ali, colocamos do lado dele um jogador também da idade dele, um pouco mais velho, e fazendo praticamente ali do lado 3 jogadores da mesma idade, com o Maurício, o Caio e a chegada do Matheus. Então isso dá uma confiança para o atleta também estrear, ter do lado atletas que ele conhece, que já está acostumado a jogar. Então esse detalhe foi importante hoje, mas o certo é que o Caio ele já passa a ser uma realidade do elenco profissional do Cruzeiro. Então hoje, né, ele é um jogador, se precisar de ser utilizado na equipe sub-20, isso foi muito conversado com ele. Ele desce, joga, retorna para treinar conosco e quando a gente achar uma necessidade de utilizá-lo para ficar no banco ou até entrar jogando, ele vai ser utilizado, né, para que possa nos ajudar aí dentro dessa temporada que ainda é muito difícil para nós. Ney Franco, boa noite, Luiz da Rádio Tabira. Hoje, torcedor do Cruzeiro tendo uma noite feliz pelo resultado, Cruzeiro voltando a vencer, deixando a zona de rebaixamento desta Série B, mas ainda um Cruzeiro que precisa de vários ajustes. No seu entendimento, o que foi determinante para esta mudança de comportamento da equipe no compromisso de hoje? Luiz, foi uma noite perfeita, né? O torcedor sai feliz, esse é o grande desafio nosso, né? O significado de um clube de futebol, né, é o seu torcedor, né? Então a gente deu essa felicidade ao torcedor e mais do que isso, a gente deu essa felicidade para nós também internamente, que estamos todos nós trabalhando muito pressionados, demos felicidade para os nossos familiares que sofrem com os nossos insucessos, né, e ficam felizes com os nossos sucessos, né, e ao mesmo tempo é o que você falou, nós temos uma temporada muito difícil pela frente ainda, então nos cabe, né, pegar como referência esse jogo, vou ser repetitivo e que a gente consiga, né, jogar nesse nível que a gente jogou hoje, para que finalize um jogo, a gente saia todos aqui do Mineirão ou de outros jogos fora de casa, com esse sentimento do dever cumprido, né, do comprometimento com o clube, um clube onde está dando a oportunidade a todos que estão aqui de trabalho, né, e né, o clube que oferece esse palco para todos nós colocarmos aí o nosso trabalho em prática, né, numa situação difícil de cobrança, onde a gente tem que ter tranquilidade para passar pelos momentos de insucesso, mas ao mesmo tempo reerguer, levar para cima o astral dos atletas, mostrar um caminho vitorioso e tomara que a gente tenha competência para isso, para a gente ter várias noites ou tardes felizes depois de jogos do Cruzeiro e a gente voltar aí, dar uma felicidade para essa nação azul.